Meus irmãos, hoje, dando sequência aí à nossa série de estudos, na primeira epístola de João, nós vamos estudar hoje o capítulo 2, versículos 12 até o versículo 17. E para nós adiantarmos um pouco o tempo, porque esta aula ela é bastante extensa, eu não vou ler estes versículos agora de início. Nós vamos, na medida em que formos estudando os versículos, a gente vai lendo, ok? Mas o que nós percebemos aqui, né, que nesses versos é que João, ele divide aqui em algumas categorias os seus leitores, né? Filhinhos, pais e jovens, e é sobre isso que nós vamos começar falando. João apresenta duas mensagens à igreja aqui, né? A primeira está no versículo 12 e no versículo 13, onde João fala assim: filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. E pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. João, mais uma vez aqui, né, naquele tom amoroso, pastoral, ele faz aqui um apelo aos membros da igreja quando ele diz assim: eu escrevo a vocês. Vejam que João, ele quer realmente deixar registrado aquilo que ele acredita, os seus ensinamentos, né? Então, as palavras, muitas vezes, elas são esquecidas. Por isso até que aqui na igreja, vez ou outra, a gente está lembrando os irmãos da importância de fazer anotações, porque muitas vezes nós ouvimos palavras e boas palavras, mas quando não anotamos, né, quando não usamos dos recursos tecnológicos para gravar aquilo que nós estamos ouvindo, estas palavras podem se perder. Então, naquele tempo não havia tecnologia como hoje, né? João, então, ele faz questão de escrever, porque entende que aquilo que está escrito permanece, é duradouro e consegue atingir grupos diferentes em tempos diferentes. João, ele usa de um termo aqui, filhinhos, que gera algumas discussões entre os estudiosos da Bíblia, porque alguns acreditam que João aqui ele está dirigindo uma mensagem para três grupos etários. João está falando para as crianças, João está falando para os pais e João está falando para os jovens. Porém, a maioria dos estudiosos, eles pensam de forma diferente. Eles entendem que quando João usa a expressão filhinhos, ele não estaria de fato se referindo às crianças, embora haja uma corrente teológica que acredita nisso. Então, a maioria acredita que João, na verdade, ele estava usando de uma expressão amorosa, de um pai espiritual que está falando para os filhos. Portanto, esta palavra filhinhos é uma palavra dirigida a toda a igreja, a toda a comunidade. Então, considerando, né, a opinião aqui da maioria dos estudiosos, nós diríamos que João, primeiro, ele fala para os leitores, ele fala para a igreja de uma forma em geral, e depois ele se dirige de forma mais restrita, né, ou mais direta aos pais e também aos jovens. Vejam que, considerando então que os filhinhos que João se refere aqui são os membros da igreja de forma geral, ele diz assim: olha, eu escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados. Ou seja, João quer deixar bem claro aqui que o evangelho, né, as boas novas que vêm de Cristo, consiste nesta mensagem de que os nossos pecados são perdoados. Ou seja,
a grande, né, revelação que Deus traz aos homens, né, as boas novas que nós anunciamos, diz respeito ao perdão do pecado, né, e a possibilidade da humanidade, das pessoas que aceitam esse perdão, se redimirem e voltar à comunhão com Deus. Tanto que lá em Lucas 24, 47 e 48, diz assim, que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Então vejam, abrindo um parênteses aqui, né? O que é o Evangelho? O que são as boas novas que nós devemos anunciar? Lucas responde aqui, ele diz em seu nome, né, que a mensagem que deve ser pregada é sobre o arrependimento e o perdão dos pecados. Nós vamos ver também lá em Atos, no capítulo 13, versículo 38 e 39, onde está escrito assim: meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão de pecados é anunciada a vocês. Então, mais uma vez, boas novas é anunciar o arrependimento e anunciar o perdão que Cristo nos oferece através de seu sacrifício. Lá em Marcos capítulo 2, versículo 5, tem aquela passagem do homem que estava sobre uma cama e que os seus amigos se esforçaram para levá-lo até Jesus. Eles tiveram que subir no telhado, né, com o homem na cama, amarrar uma corda e descê-lo ali sobre o telhado até onde estava Jesus. E quando Jesus se viu diante daquele homem, qual foi a primeira palavra que Jesus disse para ele? Filho, os teus pecados te são perdoados. Antes mesmo de Jesus curar, tanto que Jesus o curou para provar para aquelas pessoas que ele tinha poder. Mas vejam que a primeira palavra que ele diz é: os teus pecados, os seus pecados estão perdoados. Aí as pessoas começaram entre eles a discutir ali, mas quem é esse que tem poder para perdoar pecados? E então Jesus falou: olha, para que não fique nenhuma dúvida de que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, rapaz, levanta, pega a tua cama e vai embora para casa. A mulher pecadora que entrou na casa de Simão, lá em Lucas capítulo 7, versículo 48. Ela entra na casa de Simão, ela unge os pés de Jesus, né, com as suas lágrimas, enxuga os seus pés. E aí Jesus diz para a mulher o quê? Oh, valeu, obrigado, gostei, né, do perfume, gostei da tua ação. Não, Jesus diz para ela o seguinte: os seus pecados estão perdoados. Então todos podemos ouvir dizer que Deus perdoa os nossos pecados, como está lá também em Hebreus capítulo 10, versículo 17 e 18. Esta é a grande boa nova. Este é o evangelho que deve ser anunciado. Olha o que diz a palavra. Depois ele diz: não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Então vejam que João continua e fala assim: olha, filhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados. E aí ele completa a frase dizendo o seguinte: por causa de Cristo. Então a razão de termos os pecados, os nossos pecados perdoados é por causa de Cristo. João intencionalmente, ele enfatiza aqui que a razão do perdão está em Cristo. Deus perdoa os nossos pecados com base na morte expiatória de Cristo. O que está implícito aqui nesse texto, nessa declaração de João: filhinhos, escrevo a vocês, os seus pecados são perdoados por causa de Cristo, é que todo aquele que acredita nesta palavra,
e se arrepende dos seus pecados, alcança o perdão. É isso que João está deixando bem claro aqui para a igreja. A seguir, João então ele se dirige agora aos pais. E mais uma vez aqui a gente vai ter alguns desentendimentos teológicos em relação a quem João estava se referindo. Se seriam os pais propriamente dito, né, os pais biológicos, ou se seriam os pais da igreja. A maioria entende que João, na verdade, ele está se referindo aqui aos pais da igreja, ou seja, aqueles que abraçaram a fé antes dos outros, que começaram, são aqueles que iniciaram a igreja, ou que fundaram a igreja, que são os primeiros cristãos, vamos dizer assim. Mas aí, mais uma vez, também você tem a mesma discussão, né? Então, vejam bem, ele diz assim: pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Então, vejam que João, ele usa desta expressão pai para falar de algo muito maior, porque, na verdade, João está falando aqui da relação que há entre Deus, o Pai, e seu Filho. Então, quando ele fala, pai, vocês conhecem aquele que existiu desde o princípio da criação, João remete, então, o que? A passagem que está lá em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, Deus que é Pai, ele conhece aquele que é o princípio, que é a palavra. E quando ele fala para os pais da igreja, então usando desse exemplo, né, desta relação que existe entre Deus Pai e seu Filho, o que João quer deixar bem claro aqui é que se existe o Pai, pressupõe-se que também tinham filhos naquela igreja. E que esses pais seriam os pais espirituais. Com respeito a Deus, a paternidade inclui o Filho de Deus e os filhos adotados a Ele. Então vejam bem, todos nós, né, temos também pais naturais. Vamos pensar agora na opinião de uma parte dos estudiosos, que diz que o texto está se referindo aos pais biológicos, pais naturais. Todos nós temos pais naturais, mas a paternidade natural é apenas um pálido reflexo da paternidade de Deus. Ou seja, quando João usa desta expressão pai, ele está falando de algo muito mais profundo. O pai que conhece o filho desde o princípio, né? O pai que tem um relacionamento estreito com o filho. A comunidade cristã espera que a liderança, agora falando dos pais espirituais, que eles sejam bons pais e que cuidem de seus filhos espirituais da mesma maneira que o pai natural cuida do filho natural. Porque eles são responsáveis, aqueles que são pais espirituais. E aí, queridos, a gente vai entrar aqui no assunto do discipulado mais uma vez, porque quando nós evangelizamos alguém, alcançamos alguém para Cristo, nós precisamos ter o cuidado também de ser, na vida dessa pessoa, um pai ou uma mãe espiritual. Até que essa pessoa se desenvolva, que ela conheça a fé em Cristo, que ela esteja em condições de poder caminhar sozinha na fé. E muitas vezes o que acontece é que há uma preocupação muito grande das pessoas em trazer outros para a igreja. Isso não é que é ruim, não, é bom. Mas não é só trazer a pessoa para a igreja e falar, senta aí, se você gostar, fica. Não, aquele que tem esse cuidado de evangelizar também precisa ter esse cuidado de exercer a paternidade espiritual na vida dessa pessoa. E se ele não se sentir apto para ser um pai, um tutor espiritual na vida da pessoa, ele deve fazer o que então? Encaminhá-la para alguém que o possa fazer, mas não deixá-lo desamparado. Por quê? Os pais espirituais da igreja têm a responsabilidade de passar, né? Já que nós estamos num período de Olimpíadas, está terminando agora, né? Então vamos citar o exemplo da tocha olímpica, né? Os pais espirituais,
eles têm a responsabilidade de passar essa tocha, né, da luz do Evangelho para a próxima geração, para que assim a igreja do Senhor possa continuar sempre avançando. E quem é a próxima geração? São os jovens, que João dirige a eles aqui, né? Por último, e ele fala assim: eu vos escrevi, jovens, porque a palavra de Deus está em vocês e vocês já têm vencido o maligno. Então vejam que João, ele elogia esse corpo mais jovem da igreja, né? E ele repete as mesmas palavras do próximo versículo que a gente vai ver a seguir. Os jovens venceram o mal, venceram o maligno, que é Satanás. Eles foram fortes suficientes para repelir os ataques do inimigo. E, portanto, os jovens agora, eles pertencem a Jesus, eles vivem de acordo com a sua palavra, porque eles conheceram a palavra de Deus. Ou seja, nenhum poder no mundo espiritual vai destituí-los da graça de Deus. A segunda mensagem que João escreve para a igreja está no versículo 14, que é uma continuação dos anteriores, onde João novamente vai dizer: escreva a vocês, filhinhos, porque conhece o Pai. Né? João é muito redundante nas suas palavras. Né? Ele diz: olha, escrevo a vocês, filhinhos, porque conhece o Pai. Ele já tinha falado isso anteriormente. Escreva a vocês, pais, porque conhece aquele que existiu desde a criação do mundo. E escreva a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês e vocês já venceram o maligno. Então note que novamente, né, João, ele volta a falar a mesma coisa. E o que é que João está acrescentando nesse versículo? A mensagem de Deus, que está no coração dos jovens. Então ele diz assim: escrevo a vocês, filhinhos. Mais uma vez, ele apelando aqui que aos pais, eles conheceram a Jesus, e todos os crentes também que se tornam tutores maduros, né, ou idôneos na fé, eles também conhecem aquele que existia desde o princípio. Aos pais, novamente, ele torna a dizer aqui: olha, vocês conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo, o que mostra que os pais, eles traziam consigo uma revelação, né, que deveria ser passada para a próxima geração. E os jovens, ele novamente vai dizer: jovens, vocês são fortes, a mensagem de Deus vive em vocês e já venceram o maligno, né? Vejam que, agora falando dos jovens, não os jovens em termos espirituais, vamos falar de jovens em termos naturais. Os jovens, eles devem ser fortes. Não é isso? Jovens, né? Quando você vê um jovem meio devagar, você fala assim: rapaz, levanta, você é jovem. Porque o jovem, ele tem como característica a força, né? A vitalidade. Agora, o jovem cristão, ele não tem que ser forte somente fisicamente. Ele precisa também ter esta mesma força, essa mesma desenvoltura no mundo espiritual. Lá em Efésios 6:10, Paulo fala assim: tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Então, esses jovens a quem João está se dirigindo aqui, não são jovens fracos, não são jovens desanimados, né? Não são jovens, meia boca. Os jovens que João está se dirigindo aqui, eles se opuseram a Satanás. Eles enfrentaram Satanás e venceram. Por que eles venceram? Não foi por causa da vitalidade e da força física, mas eles venceram porque a palavra de Deus estava neles, né? Ou seja, esses jovens, eles valorizaram o ensino da palavra, eles obedeceram a palavra, acreditaram na palavra. E por eles terem tomado posse desta palavra, eles se tornaram vitoriosos para derrotar o poder de Satanás. Então vejam que o que torna o jovem forte espiritualmente falando é a palavra de Deus. O jovem, ele pode ser muito dinâmico, ele pode ter muita vitalidade natural, física,
Mas se ele não tiver a palavra de Deus enraizada no seu coração, ele não terá forças espirituais para resistir e vencer a Satanás. Lá em Josué capítulo 1, versículo 7 até o versículo 9. Todo aluno de escola dominical conhece esse capítulo 1 de Josué. O que o Senhor diz para Josué? Seja forte e corajoso. E mais adiante o Senhor fala para ele assim, não se desvie do quê? Da palavra. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar aonde for. Então o que torna Josué corajoso, o que torna Josué uma pessoa forte, o que faz de Josué um vencedor, um líder vencedor, não são as suas características pessoais, né? Mas é o que? A palavra. Por isso que o Senhor falou para ele, você quer realmente ser forte? Você quer realmente ser corajoso? Você quer realmente ter sucesso em tudo? O segredo está em não se desviar da palavra, meditar na palavra de dia e de noite. E aí você vai ter sucesso em qualquer lugar aonde você for. Do versículo 8, o Senhor fala para ele assim, né? Olha, estude esse livro dia e noite. Se esforce para viver de acordo. Ou seja, conheça, mas viva a palavra. E aí o Senhor fala assim, se você fizer isso, tudo lhe correrá bem. Você terá sucesso. E aí no versículo 9, novamente o Senhor diz para ele, seja forte e corajoso. Então a palavra de João aqui para os jovens, né? Considerando que esta palavra está sendo dirigida para pessoas jovens, vejam que ele está dizendo aqui, vocês se tornaram fortes, ou cada vez mais forte, porque a palavra de Deus está em vocês. Os cristãos na última parte do primeiro século, eles enfrentaram muita oposição à fé cristã. E João, veja que ele está constantemente aqui orientando, né, os seus leitores para que eles vivam de acordo com a verdade e obedeçam a palavra de Deus. Então João, ele procura aqui advertir os irmãos acerca desses ensinamentos contraditórios que estavam surgindo naquela época na igreja. A gente está falando aqui já do final da segunda metade do primeiro século da era cristã, onde a igreja já tinha se consolidado, né? A igreja já estava, de certa forma, ela já estava fortalecida, já haviam cristãos espalhados por muitas partes, mas havia também muitos ataques contra a igreja. E João, ele procura orientar os irmãos, advertir os irmãos, assim como Pedro fez isso, Tiago, Paulo também fez isso, a fim de que os irmãos procurassem se firmar na palavra e não se deixar levar por esses ensinamentos que contradiziam as Escrituras. Então vejam que João, 3 verdades importantes aqui que ele revela nesses versículos. Primeiro, os cristãos sabem que os seus pecados foram perdoados. Ora, se nós sabemos que os nossos pecados já foram perdoados, então não há razão para nós vivermos debaixo de um jugo de condenação, de penitência, de achar que ainda somos imerecedores da graça, uma vez que fomos justificados por essa graça. Segundo, João diz que eles conheceram a Deus, o Pai, e seu Filho. Então eles sabiam que Jesus era o Verbo encarnado de Deus, que Jesus era o Cordeiro de Deus, que Jesus é aquele que veio para tirar o pecado do mundo. Então eles tinham essa consciência de quem era Jesus e quem é Deus, o Pai. E terceiro, eles derrotaram Satanás. Mas eles não venceram Satanás. Não foi no grito, não foi na força, não foi na imposição. Eles venceram Satanás por meio da palavra de Deus. Aí eu deixo até uma palavra de ânimo aqui para nós nesses dias. Irmãos, se nós queremos vencer o mundo em nosso tempo, nós precisamos tomar posse da palavra de Deus.
A gente não vai vencer o mundo, o sistema que está no mundo, se nós ficarmos debatendo, digladiando, discutindo, batendo boca às vezes, né? E até chegando às vias de fatos para querer provar quem está com a razão. Nós vamos vencer se nós tomarmos posse da palavra de Deus e vivermos de acordo com a palavra de Deus. E o que é viver de acordo com a palavra de Deus? Às vezes é ficar em silêncio. Às vezes é fazer como Paulo falou, se fazer de tolo com os tolos. Você vai ficar jogando pérolas para os porcos? Você vai ficar perdendo tempo com alguém que não entende e não quer entender? Então o que Paulo fazia? Fazer de tolo com tolo. Tá bom, você tem razão? Beleza, você tem razão. Eu vou ficar com a minha razão. Eu vou ficar com a palavra de Deus. E seguir a nossa vida. Porque ficar debatendo, hoje o que mais se vê são pessoas que se dizem cristãs. Não vou nem falar de quem não faz parte do grupo. Eu vou falar de quem se diz cristãos. É cristãos debatendo com cristãos. Discutindo às vezes questões tão tolas, né? Que não vai levar a lugar nenhum. Uns discutem usos e costumes, outros querem discutir, sei lá, coisas tão... Eu não quero citar coisas aqui também para não incorrer no erro, mas são tantas coisas, eu vou chamar de imbecilidades. Pronto. Acho que esse é o termo mais grotesco que eu poderia dizer numa aula dominical no domingo de manhã. Sabe, coisas que não levam para nada. E que as pessoas ficam discutindo ali, debatendo, se ofendem. Então vejam bem que tanto os jovens quanto os velhos, eles prosperam em um reino de palavras de louvor, enquanto se orgulham dos que possuem e dos que podem realizar. Agora, embora os pastores devam alertar a igreja dos perigos e armadilhas que o aguardam, o pastor deve definir uma meta para apresentar suas mensagens em um quadro positivo e mostrar aos crentes as riquezas que possuem em Cristo. Como assim? Vejam que João, ao mesmo tempo que ele está advertindo os irmãos, chamando a atenção dos irmãos para a palavra, ele está usando de palavras agradáveis, né? João, ele tinha uma característica assim de ser um pastor muito amoroso em suas palavras. Então ele começa dizendo: jovens, vocês são fortes, né? Porque vocês venceram o maligno. E sabe por que vocês venceram? Porque a palavra de Deus está em vocês. João poderia dizer diferente, falar: jovens, se vocês querem ser fortes, porque hoje vocês são tudo fraco, vocês precisam ler a Bíblia. Mas não, João, ele usa. Então o pastor, ele precisa ter esse cuidado, e aí a gente precisa buscar sempre sabedoria a Deus, para tentar, dentro de um quadro positivo, apresentar as verdades para a igreja, ao mesmo tempo que nós estamos ensinando, advertindo, mas também animando a igreja, porque se chegar só... Tem uma expressão que se usava muito antigamente, que tinha pastores que apaucentavam a igreja. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. O que é apaucentar a igreja? É só dizer palavras pesadas, palavras rudes, palavras grotescas, que não vão ajudar em absolutamente nada. O crente vai para a igreja para ser edificado e ele volta apaucentado, ele toma uma surra. Então, e olha que tem gente que gosta disso, irmãos. Tem gente que vai em reuniões para poder ficar ouvindo essas coisas. Mas que nós possamos seguir o exemplo do nosso irmão João, de procurar sempre, através das nossas palavras, ao mesmo tempo que advertimos, mas também deixar bem claro que existe o quê? A graça de Deus, sabe? Aquele bálsamo que vai aliviar toda boa palavra que for pregada aos irmãos. Versículo 15. Diz assim: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se vocês amam o mundo, então vocês não amam a Deus o Pai. Então vejam que depois de João fazer uma chamada para os crentes, acerca da palavra de Deus estar neles, deles conhecerem a Deus e ao Filho, deles terem seus pecados perdoados, agora João, ele vai um pouco mais adiante, aí ele fala assim: não amem
o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ou seja, o amor pelo mundo impede o amor pelo Pai. O que João estava querendo dizer nesta palavra, né, não ame o mundo, vou tentar parafrasear João aqui e dizer o seguinte: desapeguem-se das coisas que há no mundo. Não fica preso às coisas que estão no mundo, porque todas essas coisas aí vão passar. Elas não podem te garantir a tua salvação. Vejam que João, ele está dizendo aqui o seguinte, que o amor, né, que João tem em mente aqui, é aquele amor que conecta, é aquele amor que gera comunhão, é aquele amor que nos leva a uma intimidade maior com Deus, a uma devoção maior a Deus. O amor que João está se referindo aqui é aquele amor sacrificial dos primeiros cristãos, que por amarem a Deus e a sua palavra, muitos deles entregaram as suas vidas ao Senhor. Ou seja, o amor que João tem em mente aqui, amar a Deus, é aquele... Aliás, o amor que João tem em mente aqui é o mesmo amor que Jesus proferiu quando ele falou: um novo ensinamento eu dou para vocês. E esse novo ensinamento estava baseado no quê? No amor. Então, não amem o mundo. Não é que João estava dizendo aqui, olha, você não precisa construir casa para morar, você não precisa trabalhar, você não precisa se preocupar em se vestir bem, é para não amar o mundo. Não é isso que João está dizendo. O que João está colocando para os irmãos aqui é: vocês não devem ter devoção, vocês não devem adorar as coisas do mundo, colocá-las em primeiro lugar na vida de vocês. Então vejam que João, ele está falando aqui acerca de pessoas que trocaram a lealdade ao Evangelho, que abriram mão do Evangelho pela atenção das coisas que o mundo oferece. Então João está falando aqui do quê? Daqueles que amam o mundo, que aceitam os apelos do mundo, que praticam aquilo que o mundo faz. Essas pessoas, na verdade, eles acabam desenvolvendo um estilo de vida onde o Evangelho, a palavra de Deus, ocupa uma posição secundária na sua vida. Então é assim, eu vou adorar a Deus quando eu tiver tempo, eu vou ler a Bíblia quando eu achar que devo. Ou seja, a palavra de Deus, a adoração, não está ocupando o centro. O que João está chamando a atenção aqui é o seguinte: não deixe que o mundo ocupe essa posição na vida de vocês. O cristão não pode ser dominado pelo mundo. Sabe, você está em casa, numa hora de folga, e aí você tem um tempo para relaxar, para descansar. E aí o que você faz? Bom, deixa eu ver, Netflix, eu vou citar alguns exemplos só, tá? Globo, parque, games, Bíblia. O que eu vou fazer? Qual é a posição da Bíblia? Isso aqui depois a gente vê. Depois o pastor vai pregar mesmo, a gente já não precisa ler. Qual é a posição que a palavra de Deus tem? Às vezes, a gente chega em casa também cansado. Agora vamos para o oposto. Nossa, eu estou muito cansado, eu preciso descansar a mente. O que a gente faz? Como que a gente descansa a mente? Vai para a televisão, vai para o computador, mas nunca vai para a Bíblia. Aí eu pergunto, qual é a posição que a Bíblia está ocupando na sua vida? Precisa descansar? Sabe o que você faz? Crente, abre a tua Bíblia, lê uma palavra, depois fecha a Bíblia, deita, fecha os olhos e vai meditar na palavra. Eu tenho certeza que você vai relaxar muito mais do que ligar, por exemplo, a televisão num noticiário ruim e depois que vai criar expectativas para o dia seguinte que podem causar muitas vezes ansiedade. A palavra mundo tem vários significados. Como João já ilustrou no primeiro capítulo, a gente tem o mundo dos crentes, o mundo do pecado, o mundo do diabo e por aí afora. Agora vejam que João ele vai apresentar, a partir desse versículo até o final dessa primeira carta,
ele vai apresentar algumas características do mundo, que nós não vamos estudar hoje, então eu só vou citá-las aqui para os irmãos. Mas, por exemplo, uma das características do mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Ou seja, cobiça e ostentação. Outra, a efemeridade, ou seja, nada no mundo dura para sempre. As coisas do mundo passam, e João vai falar sobre isso adiante. Terceiro, o mundo não conhece a Deus. As coisas do mundo são coisas que estão em trevas. Em quarto, iniquidade, o mundo odeia os crentes. Em quinto, a mentira, o mundo é o lar de falsos profetas. Em sexto, o espírito do anticristo, da descrença que está no mundo. A incredulidade que domina o coração de quem é regido pelo mundo. E um mundo controlado pelo maligno. Estas são algumas características do mundo que João vai apresentar no decorrer da sua carta. Então vejam que ele diz assim: se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. O que João está deixando bem claro aqui é que não tem como Deus ocupar o centro na vida de alguém e dividir o espaço com o mundo. Ou Deus ocupa a primazia, ou a palavra é o centro, ou ela não tem meio termo. Né? Vamos dividir um pouquinho para Deus e um pouquinho para o mundo. O conceito, né, o que João também deixa bem claro aqui, quando ele fala, se vocês amam o mundo, não amam a Deus, é que o conceito de amor precede o conceito de mundo. O amor vem em primeiro lugar. Então, o que é que você ama mais? É Deus ou o mundo? João está dizendo, numa só frase, que amar ao mundo e amar ao Pai não podem existir lado a lado. O mundo do pecado é diametralmente oposto ao Pai. O mundo é diferente. Como a gente viu, no mundo vai ter o quê? Iniquidade, vai ter mentira, vai ter ódio, vai ter trevas. Esse é o mundo. Então não tem como o amor de Deus e o amor do mundo estar ocupando a mesma posição no mesmo instante. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus dá um exemplo do que é amar o mundo ou amar a Deus. Ele fala assim, um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. E aí Jesus fala uma coisa muito importante aqui, que ele diz assim, vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Vejam que Jesus não estava dizendo, vocês não podem ter dinheiro. Ele estava dizendo que o dinheiro não pode ser o centro. Deus precisa ser o centro. E o crente, aquele que conhece, aquele que é desde o princípio, sabe que se Deus for o centro, irmãos, todas as demais bênçãos irão te suceder a presença de Deus na tua vida. Versículo 16. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, que é a concupiscência da carne, a vontade de ter o que agrada aos olhos, que é a concupiscência dos olhos, e o orgulho pelas coisas da vida, que é a soberba da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas vem do mundo. Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 15, Tiago, ele cita algo muito semelhante quando ele fala sobre a origem da sabedoria regida pelos maus desejos. Ele diz assim, esse tipo de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Tiago está dizendo a mesma coisa que João, porque ele está falando de pessoas que buscavam usar da sua inteligência, da sua sabedoria para conquistar coisas no mundo, muitas vezes até passando sobre os outros, né? Ou seja, ultrapassando os limites para poder alcançar aquilo que se deseja. E aí ele fala, olha, esse tipo de coisa, sabedoria,
não é desse mundo. Isso é, aliás, não vem do céu. Ela é desse mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Então João ele apresenta aqui que a origem das coisas que estão no mundo, a origem que eu estou me referindo aqui, irmãos, concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. Elas não vêm de Deus, mas vêm do diabo. Vejam o que João diz aqui, né? Qual é o apetite, né? A sede ou a fome do pecador? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a ostentação daquilo que a pessoa tem. Então João, nesses três exemplos que ele dá aqui, ele lista aqui, né, uma série de tendências daquilo que as pessoas que estão no mundo procuram fazer. Antes de considerar essas categorias, devemos ver o seguinte: primeiro, a categoria da concupiscência da carne e dos olhos falam a respeito que apetites e luxúrias são desejos pecaminosos. Concupiscência da carne e dos olhos são desejos. A pessoa deseja. Enquanto que a soberba da vida fala de comportamento. Aquilo que você deseja e a maneira como você age. Então, os dois primeiros, eles são pecados internos. Porque a concupiscência dos olhos e da carne, eles não podem ser vistos, a não ser que a pessoa revele. Porque está aonde? Está aqui dentro. São pecados internos, são desejos. Enquanto que a soberba da vida, que é o ato de se gabar das coisas que tem, que é o orgulho de sentir o tal e etc., é um pecado externo e manifesto. Você consegue, em pouco tempo de conversa com alguém, descobrir se aquela pessoa é uma pessoa soberba, arrogante, se ela é orgulhosa, metida, né? Se ela é uma pessoa que valoriza muito as coisas materiais ou não. Uma pequena conversa que você tem com a pessoa. Mas com relação aos pecados internos que são ocultos, não tem como saber. Então João, ele está chamando a atenção para isso. E é interessante que ele cita 2 pecados internos e um externo. O que nos deixa bem claro também que aquilo que está dentro do homem é muito mais pernicioso, é muito mais perigoso do que aquilo que se manifesta. Porque quando ele se manifesta, é porque aqui dentro já brotou, já cresceu, já enraizou, já tomou posse de tudo. Concupiscência da carne, ou apetite sexual desordenado, ou desejo da carne. Esses apetites são ruins porque levam o homem a desobedecer o mandamento explícito, onde o Senhor diz assim: não cobiçarás. Lá em Êxodo 20:17. Olha o que diz a palavra: não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua esposa, não cobice os seus escravos, seu gado, seus jumentos, ou qualquer coisa que seja dele. Então esse é um pecado que muitas vezes, né, ele acaba se revelando quando a pessoa manifesta. Mas às vezes você pode ter do seu lado alguém que está dominado por esse pecado interno, da concupiscência da carne, da cobiça da carne. Então a pessoa está andando com você, mas ela está ali tentando sugar, tirar aquilo que é teu. Ela quer tomar posse do que é teu. Lá em Deuteronômio 5:21 diz novamente: não cobice a mulher de outro homem, não cobice nada que seja de outro homem, casa, terra, escravos, animais ou qualquer coisa. Em Tiago 1,15 diz assim, que esses desejos fazem com que o pecado nasça. O pecado, quando já está maduro, produz a morte. Como eu disse, pecado interno, ele não se revela de uma vez. Ele vai crescendo aqui dentro do coração da pessoa. Se a pessoa não tem a palavra de Deus aqui para sufocar, para matar o pecado, esse pecado ele vai crescendo. É uma sementinha que daqui a pouco vai florescendo, e aí quando menos se espera aparecem os frutos.
Paulo escreve uma descrição semelhante do que é a natureza pecaminosa, lá em Gálatas 5, 16 e 17, onde ele fala assim: olha, que o Espírito de Deus dirija vocês, não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque a natureza humana, ou seja, a natureza da carne, quer é contra o que o Espírito de Deus quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Ou seja, quando aquele que tem a palavra de Deus no seu coração, e aí ele é tomado por algum sentimento, por algum pensamento pernicioso, o que ele faz? Ele entende que aquilo não é do agrado de Deus e automaticamente ele já vai lá: Senhor, tem misericórdia, e ele procura se alimentar da palavra de Deus, ela procura se revestir da palavra de Deus e expurgar, tirar aquilo da sua vida. Mas aquele que não tem a palavra de Deus, o que ele faz? Ele alimenta. E na medida que a pessoa vai alimentando esse pecado interior, vai chegar uma hora que ele vai acabar produzindo seus frutos. O segundo pecado, que é a luxúria, né? A concupiscência dos olhos. Os olhos são os portais para a alma do homem. Quando o homem é tentado pela luxúria, seus olhos servem como um instrumento que o faz transgredir e pecar. Qual foi o primeiro passo da queda de Adão e Eva no jardim? A Bíblia diz que a mulher olhou, os olhos. Ela olhou e viu que era bom, que era agradável. Ou seja, os olhos é a porta de entrada. E por isso que o diabo muitas vezes ele atua nesta área da sedução, de oferecer coisas, de dar coisas às pessoas para encantar os olhos. Então a pessoa vê e ela não percebe, mas aquilo vai encantando os seus olhos, como Eva se viu encantada. E de repente, a Bíblia diz que ela então tomou para si. Primeiro ela viu, desejou e tomou para si. João reflete o sentimento de Jesus lá no Sermão da Montanha, em Mateus 5:28, onde Jesus ele coloca, né, o olhar ganancioso na categoria de pecado, sabe? O olhar, crescer os olhos, desejar. Jesus falou assim: eu digo a vocês, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Jesus estava citando um exemplo daquilo que acontece quando os olhos, que são a porta de entrada para a alma, ele se abre para as coisas e se alimenta daquelas coisas. A vanglória, soberba da vida. João expressa esta terceira tendência em palavras que não podem ser facilmente traduzidas. Existem várias versões para esta expressão soberba da vida, de acordo com cada tradução da Bíblia. Por exemplo, orgulho da vida, ostentação da opulência, arrogância do dinheiro, ostentação de riquezas, a vanglória do que ele tem e faz. São alguns exemplos em algumas outras traduções sobre o que é vanglória ou o que é soberba da vida, como a gente lê aí na Revista Corrigida. A razão para essas variantes está em duas palavras gregas, gabar-se e vida. A primeira palavra significa gabar-se de alguém presunçoso ou impostor. Ou seja, no sentido da pessoa gabar-se até chegar no nível de tornar-se arrogante. Lá em Tiago 4,16 diz assim: porém vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Então, gabar-se no sentido da pessoa chegar num ponto onde ela humilha o outro, se considera superior ao outro. A segunda palavra está relacionada a termos e posse. A pessoa que ostenta suas obras e seus bens se manifesta um apetite pecaminoso por progresso e status. Então, por isso que há muitos significados em relação a esta palavra
vanglória ou soberba da vida. Quer dizer, gabar-se, tornar-se uma pessoa arrogante, considerar-se extremamente superior aos outros, considerar os outros inferiores e ter uma gana, um desejo muito grande de possuir tudo à sua volta para ter cada vez mais, para poder se gabar cada vez mais. E aí, isso me faz lembrar do que a palavra de Deus diz, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor. Porque quando a pessoa ela se torna devota de alguma coisa, ela acaba se entregando a ela e colocando essa coisa em primeiro lugar em sua vida. Essas três formas de pecado não têm origem em Deus. É o que João está passando para os irmãos aqui. No versículo 17, João diz assim: o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Ou seja, o sujeito deseja tanto, aí ele se torna arrogante, presunçoso, e quer, porque quer, briga, mata para tomar posse, né? Mente, faz coisas erradas, porque ele quer, porque ele deseja aquilo que é do mundo. E aí João fala assim: irmãos, tudo isso passa, como também tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Sabe aquela pessoa que é capaz de cometer um crime para obter recursos para comprar um determinado bem. Então ela comete alguma falha, ela engana alguém, ela, comete um crime fiscal ou até um assalto, e aí ela consegue o recurso. Ela vai lá e compra o bem. Aí depois de uma semana, ela olha para o bem, perdeu a graça. Tudo no mundo passa. Se você focar seu interesse no que está aqui hoje e não amanhã, você colhe uma colheita de instabilidade. Ou seja, se a nossa vida ela se resume em querer as coisas do mundo, achando que estas coisas vão nos satisfazer, está enganado. O sujeito trabalha tanto porque ele quer comprar uma casa num condomínio. Depois ele luta tanto para vender a casa porque tem que pagar condomínio. O sujeito trabalha tanto para comprar um carro, para mostrar para os amigos que ele tem o melhor carro. Aí é status, né? É isso. E aí depois ele se arrepende, e aí ele trabalha tanto, luta tanto para ver se encontra alguém que seja capaz de comprar aquele negócio dele. O mundo é isso, irmãos. Quando você coloca o seu interesse nas coisas do mundo, precisa entender que essas coisas vão passar. O que é bom hoje, o que tem valor hoje, já não tem valor amanhã. Então, que nós sejamos sábios, até mesmo na administração dos nossos bens, para não gastarmos a nossa energia, não gastarmos os nossos recursos, não gastarmos o nosso tempo em coisas fúteis, em coisas insignificantes. Vejam, a pessoa tropeça nas trevas do pecado, depois de ter lançado a sua sorte com o mundo, ela acaba encontrando um fim igual, como está lá em 1 Coríntios 7,31. Os que tratam das coisas deste mundo como se não estivessem ocupados com elas, pois esse mundo, como está agora, não vai durar muito. Aquela roupa de marca de vitrine, porque você queria mostrar para alguém. Mas tem que tomar cuidado com os pequenos detalhes desse pecado da soberba da vida. Porque às vezes é coisinha pequena. Você quer, não é que você quer porque precisa, você quer porque você quer mostrar para o outro. Você não está lutando para conquistar uma coisa porque vai te fazer bem. Você está lutando para conquistar uma coisa para mostrar para os outros que você tem. Então, quando a gente faz isso, nós estamos colocando essas coisas em primeiro lugar. E aí essas coisas são fúteis. Porque aí depois o outro vai, consegue outra coisa melhor, e aí você vai ficar novamente triste e vai trabalhar de novo para ganhar outro. E aí o seu tempo, a sua energia
os seus recursos, tudo está sendo gasto numa coisa fútil, como disse Paulo, pois esse mundo como está agora não dura para sempre. Lá em Mateus 7, 21. Aquele que está em Cristo, ele está seguro. Porque aquele que faz a vontade de Deus alcança a vida eterna. Veja o que Jesus diz: não é toda pessoa que me chama Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Nós estamos no mundo, irmãos. Estou quase terminando a aula. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Precisamos ter essa consciência. Você não vai levar nada dessa vida. Nada. Absolutamente nada. Até as roupas com que a pessoa é sepultada perde o valor. Fica tudo aí. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Em João 17, 18, Jesus ele ora e fala assim: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Vejam que Jesus não pediu ao Pai para remover os crentes do mundo, mas para protegê-los contra o mal. A gente não vai ser tirado do mundo para ser crente. Nós vamos continuar sendo crente e vivendo no mundo. Mas nós precisamos nos proteger do mal que está no mundo. E como é que a gente consegue isto? Se a palavra de Deus estiver em nós. Para a gente ter o bom senso, sabe? Ter sabedoria nas decisões, ter sabedoria nas coisas que nós fazemos. Em nenhum momento, João, ele está contradizendo as palavras de Jesus quando ele fala assim que o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, mas aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. João não está dizendo que aquele que faz a vontade de Deus vai viver para sempre no mundo. Não é isso que João está dizendo. Aquele que faz a vontade de Deus, ele alcança a vida que está em Cristo, a vida eterna. E João está falando de algo espiritual. Então vejam que João ele não contradiz as palavras de Jesus, mas ao contrário, João está deixando bem claro aqui que a exemplo daquela época, vejam bem alguns pecados que dominavam a sociedade no primeiro século: imoralidade, ganância, suborno, desprezo pela vida e pela dignidade humana. Qualquer semelhança com o século 21 não é mera coincidência, é o mundo que nós estamos. Passaram-se 2000 anos, mas os pecados continuam. Imoralidade, ganância, o suborno, o desprezo pela vida, pela dignidade, pelas autoridades. Tudo continua, parece que assim, o mundo passa, né? Vem as inovações tecnológicas, vem as mudanças culturais, de costumes, tudo muda. Mas o pecado no coração do ser humano continua sendo a mesma coisa, o mesmo problema, o mesmo dilema. Dentro dessa sociedade, a igreja procurou ser uma influência moderadora, exemplificando o que? Virtudes. Quais são as virtudes da igreja que o cristão deve demonstrar ao mundo? Primeiro, honestidade. Aquele que tem a palavra de Deus, ele anda, ele vive, na verdade, é uma pessoa honesta. Moralidade. O crente, ele tem equilíbrio, ele tem respeito pelas pessoas, pela vida, por si mesmo. O crente, ele tem respeito pela propriedade, pelo meio ambiente, por tudo. O crente é uma pessoa que deve viver, falando o crente, que tem a palavra de Deus no coração. Ele é uma pessoa que ele procura viver uma vida digna aos olhos das pessoas e mostrar que é possível, sim, ser alguém digno vivendo no mundo. Ser luz vivendo no mundo. Agora, o que aconteceu naquela época e acontece hoje também, é que dentro da igreja algumas pessoas se aliaram ao mundo,
porque essas pessoas de fato não pertenciam à igreja de Cristo. Então essas pessoas se tornaram gananciosas, começaram a usar da boa fé, da boa intenção das pessoas, para obterem vantagens, ganhos, tanto que Paulo fala que o Deus dessas pessoas é o seu próprio ventre. Então as pessoas estavam dentro da igreja, mas não faziam parte da igreja. E eles se tornaram imorais, eles se mostraram pessoas que tinham desprezo pelos outros, não tinham respeito pelos outros. Então é sobre isso que João está falando e dizendo para a igreja aqui que os cristãos deveriam ter cuidado em relação à conduta dessas pessoas. Já em 1 João 4:1, João ele fala assim: meus queridos amigos, não acreditem em todos que dizem que têm o Espírito de Deus. Basta você ir a qualquer rede social e começar a pesquisar sobre o assunto. Vocês vão ver tantas barbáries, tantas coisas erradas acontecendo no meio de pessoas que se dizem cristãos. Mas olha o que João estava dizendo: irmãos, não acredite, não se deixe levar por essas pessoas que dizem que tem o Espírito de Deus. Deus me falou, Deus me disse, Deus me revelou, Deus está dizendo. E aí a primeira pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: o que essa pessoa diz que Deus está ali dizendo, está de acordo com a palavra de Deus? Já começa por aí. Ponham à prova essas pessoas, para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. A gente tem que parar, irmãos, com esse negócio de se deixar levar, se impressionar por aparência, por palavras. A gente precisa ser mais cautelosos em relação ao que nós ouvimos e ao tempo que nós estamos vivendo. Ou seja, o nosso mundo não difere do mundo de João. É igualzinho. O que aconteceu naquela época está acontecendo hoje. A gente está num mundo cheio de violência. O mundo nunca foi tão imoral como tem sido em nosso tempo, é o que a gente diz, mas se você olhar na história, e você voltar lá nos primeiros séculos, ou até mesmo antes da era cristã, você vai ver que era a mesma coisa. Não mudou nada. Imoralidade. Setores da sociedade onde há muito suborno, roubo, fraude, corrupção, irmãos. A gente luta para ter uma nação que seja justa, equilibrada, mas a corrupção sempre esteve presente em todos os poderes. A corrupção sempre fez parte da história da humanidade. Então nós não vamos mudar isso. A gente precisa tirar, da cabeça essa coisa de achar que nós vamos consertar. Nós não vamos consertar. O nosso irmão João, lá em 1 João 5,19, falou assim: irmão, o mundo está no maligno. O que rege esse mundo é o maligno. Então, não tem como, mas vocês estão no mundo. Então o que nós temos que entender? Que nós fomos comprados por um alto preço e que nós devemos procurar permanecer incontaminados no mundo. Não é porque o outro faz errado que você vai fazer também. Não é porque o outro está agindo erroneamente que você vai fazer igual. Estamos no mundo, mas não somos dele. Porque se fôssemos do mundo, então não seríamos do Pai. Amém, queridos? Então, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos viver a nossa vida conforme a vontade de Deus. E guarde essa palavra: você está no mundo, mas o mundo não te pertence. Você não é do mundo, você é de Deus.